A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Eu convido para abrirem a Bíblia comigo, livro do Gênesis, capítulo de número 12. Para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês mais uma vez. E Deus sabe trabalhar, Deus sabe fazer como Ele quer. Eu já estava quase de saída com a família. Eu falei, meu bem, vamos dar a saída. E quando eu convenci ela a sair, a missionária Luciana, ela ligou avisando que ainda estava chegando em casa do serviço. Ela estava chegando em casa e para vir, né, já era 7 e pouca já, né? E eu aqui pertinho falei, não, pastor, eu vou aí, né? Vamos deixar em vago não, né? Vamos aí cultuar em nome de Jesus. Para mim é motivo de muita alegria estar aqui com vocês. Amém? Capítulo 12, se você achou, diga amém. Diz assim um texto bíblico: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Diga comigo: levanta e vai para a terra que te mostrarei. Feche os olhos. Senhor Deus e Pai, neste momento a tua mensagem, Deus, foi lida, a tua palavra foi lida, e eu quero pedir ao Senhor que venha falar o coração da tua igreja. Os teus filhos estão aqui sedentos, estão aqui querendo ouvir a tua voz e não a minha. Então venha falar aos nossos corações. Somos dependentes de ti, precisamos de ti, e pedimos nesse momento que o Senhor fale por intermédio de tua palavra. Senhor, assim eu quero te agradecer, em o nome do Pai, em o nome do Filho, em o nome do Espírito Santo. Amém. Se assenta, dando glória a Deus e aleluia. Queridos, o capítulo 12 que nós acabamos de ler é o capítulo que Deus reservou para chamar um homem por nome de Abrão. Observa que Abrão, ele vem de uma família, esta família que Abrão está surgindo, que Abrão está vindo, a sua linhagem, ele está vindo de uma linhagem pagã, porque o seu pai era fabricante de postes ídolos. Observa que o texto bíblico vai dizer que Abrão, ele cresceu, ele aprendeu toda a história do seu pai, ele viveu o momento, ele, no entanto, absorve tudo aquilo que o seu pai viveu. E Abrão, obviamente, ele vai dar continuidade da história do seu pai Terá. Paz, meu pastor. Ele vai dar continuidade da história do seu pai Terá. E observa que o seu pai Terá tinha uma história meia que controversa. Se você olhar para a história, você vai ver o historiador Flávio Joséfo dizendo que Abrão, ele vendia postes ídolos, ele vendia imagem de escultura que era fabricado pelo seu pai Terá. E se você prestar atenção na história, você vai perceber que Abraão, ele tinha habilidade de venda. Abraão, ele era um bom vendedor. E diz a história bíblica que Deus, então, após a morte de seu pai Terá, Deus, ele desce para mudar a história de Abraão. Abraão, obviamente, iria dar continuidade da história do pai. Ele seria um fabricante de porte ídolos. Ele continuaria vendendo os deuses que era fabricado. Mas Deus desceu na história de Abraão e disse: sai daqui. Entenda isso. Deus, ele desce e fala para Abraão se levantar e sair do meio da tua parentela, da casa de teu pai, e ir para uma terra que Deus iria ainda mostrar.
Abraão, ele toma a iniciativa. Imagina um homem, Abraão, dentro do conforto da sua casa, ouvindo a voz falando com ele, dizendo: sai daí, desloca de onde você está e vai para uma terra que ainda não te mostrarei, eu vou te a mostrar. Abraão, ele teve sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Olha para esse crente que está do teu lado, para ele não dormir, diga para ele: teremos que ter sensibilidade para ouvir Deus falar. Fala para ele, vai, fala para ela, fala. Precisamos ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Abraão, ele tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Porque imagina eu, olhando para a história deste moço, sem saber para onde ir, sem saber aonde chegar, ele ouve Deus falar com ele para sair, ele por imediato, ele se levanta e desloca da sua casa, porque ele ouviu uma voz que suavemente falava com ele. Abraão obedeceu, porque Abraão tivera o ouvido sensível para ouvir a voz de Deus falar com ele. Entenda, Deus, ele possui 3 formas de falar. Deus, ele fala sim, ele fala não e ele fala talvez. Deus, ele fala sim, Deus, ele fala não e Deus fala talvez. Precisamos então entender quando Deus está falando sim. Precisamos entender também quando Deus fala não, e também precisamos entender quando Deus fala talvez. Entenda que o não, ele é controverso à nossa vontade, à nossa certeza, o nosso querer. Entenda que o não, às vezes, ele nos deixa chateados. Quem sabe você está querendo alcançar alguma coisa e você falou: Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo. Quem sabe você deu nome para a sua vitória. Quem sabe você falou: Deus, eu quero sair do aluguel, quero ter minha casa própria ainda este ano. Quem sabe Deus olhou para você e disse: não, você não vai ter, você não vai alcançar este ano não. Quem sabe o ano que vem vai acontecer. O não às vezes é contra nossas expectativas, porque queremos sempre ouvir um sim de Deus, aleluia, queremos sempre ouvir Deus falar sim, mas existe momento que Deus vai falar não. E entenda isso, quando Deus fala não para você, o não de Deus é com um propósito, aleluia. Olha para esse crente que está do teu lado, fala para ele: quando Deus falar não, aleluia, aleluia, o não de Deus tem um propósito. Você pode glorificar a Deus? Você pode dar aleluia? Deus, ele tem propósito. Quando Deus fala não, é para um propósito. Por que, Wellington? Porque o não de Deus é contra a nossa vontade, contra o nosso querer. Talvez você quer e Deus falou não. Talvez você pediu e falou assim: com certeza este ano ainda eu vou conquistar tal coisa. Aí Deus olhou e falou assim: este ano não. Aí você está questionando e falando: Deus, o ano que se passou eu falei que iria conquistar e não conquistei. Quem sabe foi Deus falando para você. O não dele na sua vida foi, aleluia, uma incerteza para você, mas entenda, foi para um propósito. Por que, Wellington? Porque quando Deus fala não, grave isso em sua memória. Quando Deus fala não para você, é porque ele está preparando coisas maiores para te entregar. Se Deus falou não hoje, é porque talvez amanhã ele está preparando algo grande para te entregar, aleluia. Talvez o não te machucou, talvez o não de Deus te deixou aborrecido, chateado, e você falou: Deus, eu vou desistir, eu vou parar, porque eu não consegui, eu não conquistei. Deus está dizendo: o meu não tem um propósito sobre a tua vida, mas o que o Senhor vai fazer? Eu estou preparando coisas ainda maiores para te entregar, porque sempre que Deus fala não, é para um
um propósito dele na tua vida. Aleluia. O texto bíblico diz assim: eu nunca vi o justo desamparado e nem a tua descendência mendigar o pão. Se está difícil, vai dando glória. Se está na turbulência, vai dando glória. A dificuldade chegou, vai dando glória. Aí Deus está dizendo: é nessa luta que eu vou te provar, é nessa dificuldade que eu vou te provar. Mas essa luta e dificuldade tem um propósito, tem um propósito. Só quem acredita nessa palavra profética, Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: o vento veio, mas é para um propósito. A luta veio, mas é para um propósito. A porta se fechou, é para um propósito. Por que, Wellington? Porque nós não podemos questionar a Deus o porquê. Sabe por quê? Porque para Deus não existe o porquê. Por que, Deus? Não. Para Deus existe o para quê. Para que, Deus? É para mim te honrar lá na frente. Tá entendendo? Ei, pra que, Deus? É pra me te dar algo maior lá na frente. Deus, pra que eu tô passando no vento? Pra que eu tô passando na dificuldade? Aí Deus está dizendo: é pra amanhã você cantar o hino da vitória. Só quem acredita nisso, levanta a mão. Pois estou aqui como profeta de Deus para lhe dizer que há um propósito nesta luta, há um propósito nesta dificuldade. Eu tenho certeza, Deus vai te honrar. Então, quando Deus fala não, existe um propósito por trás do não de Deus. E Wellington, quando Deus fala assim, o sim é somente a confirmação daquilo que você pede. Agora o talvez que machuca, o talvez é o pior, ou a pior forma que Deus fala. Sabe por quê? Porque o talvez é o intermediário entre o sim e o não. Talvez acontece, talvez não acontece. Então quando Deus fala talvez, é a pior forma que Deus pode falar com o ser humano. A Bíblia diz: põe a tua boca no pó, porque talvez haja esperança. O talvez de Deus tira o sono. O talvez de Deus traz preocupação. O talvez de Deus dá dor de cabeça. Ou entenda aqui, quando Deus ele fala o talvez, meu irmão, não adianta a gente querer fazer biquinho, porque o talvez de Deus é preocupante. Deus, e aí? O Senhor vai me dar? Aí Deus fala assim: talvez. Mas entenda, para o não tem um propósito, para o sim é o propósito do cumprimento, mas o talvez de Deus também tem um propósito por trás disso. Sabe por quê? Às vezes o talvez de Deus vem na nossa vida para nos provar. Talvez de Deus acontece na nossa vida para nos deixar mais perseverantes. Porque é aí que o irmão quer ver o crente orar, é quando está na luta. Quer ver o crente jejuar, é quando passa por prova. Aí Deus diz: talvez. Aí se você não recebe, você vai continuar Deu para entender? Diga glória a Deus. Fala bem assim: o talvez de Deus chegou na tua vida. Quem sabe? Assim, é para fazer você orar mais. É para fazer você buscar mais. É para fazer você jejuar mais. É para fazer você chorar mais. Porque existe um propósito naquilo que Deus fala. Aí entenda. Abraão entendeu a voz de Deus, teve sensibilidade para entender. Quando Deus falava com ele, e Deus fala: sai daí, levanta daí, sai, Abraão. Abraão se levanta, pega a sua mobília e vai para uma terra que ele não sabe onde chegar, onde é. Entenda isso. Quando eu olhei para o texto, eu percebi que Abraão estava dentro do conforto de sua casa, da sua tenda. E Deus falou com ele: sai daí, rapaz. Sai daí e vai para uma terra que eu te mostrarei. Se fosse eu,
eu preferia ficar dentro da tenda. Por que, Wellington? Porque ir para um lugar que você não sabe onde chegar é difícil. É só para Abraão mesmo. Abraão olha e falou: se ele mandou, eu estou indo. Se ele falou, eu estou indo. Entenda isso. A Bíblia diz que Abraão se levanta e vai. Aí eu fiquei analisando o seguinte: Abraão poderia ficar e permanecer no conforto da sua tenda, no conforto de sua casa, mas ele tomou iniciativa para sair e ir para uma terra que ele não sabia onde. Entenda isso, meu irmão. Deus está dizendo para Abraão: Abraão, sai daí. Por que, Deus? Porque o resto eu vou garantir, mesmo você não sabendo onde chegar, Abraão. Entenda, quem está mandando você sair sou eu. E quando Deus manda Abraão sair, é porque Deus estava falando em outras palavras para Abraão: Abraão, pode sair da tua casa, pode sair do teu conforto, vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu não te mostrei a terra que talvez você pode desistir, mas eu estou dizendo para você: vai. Por que, Deus? Porque você vai caminhar pelo deserto, você vai ver o sol castigante na sua cabeça, você vai sofrer por um momento de dificuldade, você vai passar por luta, você vai passar por aflição. Deus não revela nada para Abraão, mas de uma coisa Deus dá a certeza: Abraão, sai. Por quê? Porque quando Deus manda sair, é Ele que conduz, é Ele que leva. E se Ele está conduzindo, não tem dificuldade que te para. Se Ele está conduzindo, não tem barreira que vai atrapalhar a tua conquista. Se Deus está te conduzindo, Ele está dizendo: eu que mandei você sair, Abraão, e eu garanto tudo para você. Aonde você for, eu estou contigo. Aonde você chegar, eu lá também estou. Deus está dizendo para alguém aqui: eu não abro mão de você. Aonde você está, eu estou contigo. A luta está machucando, a luta está fazendo você chorar, a luta está fazendo você, aleluia, se lamentar pelas perdas. Aí Deus está dizendo para você: eu estou do teu lado, eu estou do teu lado, eu não te abandono. Deus está falando com alguém aqui, pastor. Deus está dizendo com alguém, para alguém aqui: eu não vou te abandonar nessa turbulência. Lá dentro da tua casa está difícil, Deus está dizendo: eu não vou te abandonar. Na família, no meio familiar, Deus está dizendo: eu não vou te abandonar. Porque é Deus que está conduzindo, é Deus que está conduzindo, é Deus que está conduzindo. Oh, glória. Vai, Abraão. Abraão, ele está sendo direcionado por uma palavra profética. E quem é direcionado por uma palavra profética, olha, não tem fornalha que mata esse crente. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego possuía uma palavra profética na vida deles. Foram lançados no fogo e Deus livrou ele do fogo. Por quê? Por causa da palavra profética. Daniel foi lançado na cova dos leões. Deus lá guardou Daniel. Por quê? Sobre Daniel havia uma palavra profética. Israel passou 40 anos no deserto e sobreviveu Israel. Deus preparou tudo para Israel. Por que, Wellington? Porque Deus liberou a palavra profética. João foi jogado na ilha de Pátimos para morrer, mas lá ele permaneceu em vida e foi o único discípulo ou apóstolo que morreu por velhice. Ele foi o único. Entenda por quê? Porque ele possuía uma palavra profética. E eu tenho uma palavra profética para liberar para alguém aqui. Deus está dizendo para você: nesse vento eu estou contigo, nessa dificuldade eu estou contigo. Por quê? Porque a palavra já foi liberada. A palavra já foi liberada. Quem tem mãos para levantar, levanta e pega. A palavra já foi liberada. Deus está dizendo: eu que liberei a palavra. O Wellington está tudo fechado, mas Deus está dizendo: não, está fechado até o momento que a minha palavra não agir, porque eu só estou aguardando o momento certo para abrir a porta para você. Por quê? Porque a palavra profética está sendo liberada. O Wellington, a enfermidade chegou na minha vida, pegou o meu corpo físico e o
médico falou que não tem mais jeito. Aí Deus está dizendo, não tem mais jeito para o médico, porque quando a minha palavra for liberada, não tem enfermidade que fica no corpo, não tem morte que fica na sepultura, não tem enfermo que fica enfermo, porque a palavra foi liberada. Oh glória, quem tem mão para profetizar, profetiza para esse crente que está do teu lado. Coloca a mão no ombro dele, coloca a mão no ombro dela e fala: sobre a tua vida há uma palavra profética. Sobre a tua vida tem uma palavra profética. Nada e ninguém vai te parar. A palavra foi liberada, a palavra já foi liberada. Deus liberou a palavra de ordem e está dizendo: a minha palavra que prevalece, a minha palavra que prevalece, a minha palavra que prevalece. Enquanto Domiciano estava lá, João vai morrer, acabou para ele. Deus falou: não, porque a palavra que prevalece. Eles não morreram por causa da palavra. Sadraque, Mesaque e Abednego dentro do fogo. Aí imagina Nabucodonosor dizendo: morreram, acabou, já era. Aí Deus falou: não, a minha palavra já foi liberada. E por mais, foi eu que desci lá, segurei na mão dele e estou passeando no meio do fogo. Deus está dizendo para você: quando a minha palavra não chegar, eu chego. Quando a minha palavra não chegar, eu chego e seguro na tua mão. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, ó. Olha aí, olha aí, ele falando: a minha palavra não foi, eu vou. A minha palavra não chegou, eu vou. Ele desceu pessoalmente para falar com alguém aqui. Eu estou seguro na tua mão, eu estou seguro na tua mão. Oh glória, oh glórias, oh glórias, oh glórias, oh glórias, oh glórias. A palavra foi liberada. Josué, levanta, para quê? Para conquistar. Tentaram parar Josué, tentaram acabar com a história de Josué, tentaram fazer tantas coisas com Josué, tentaram até desanimar Josué, mas sobre Josué havia uma palavra do céu liberada e disse: esforça-te, tenha bom ânimo, que eu te ajudarei. Ele está dizendo: você vai conquistar, não se preocupa, você vai conquistar, porque o âmbito, a palavra foi liberada, foi liberada, foi liberada. Há uma palavra de ordem aqui nessa noite. A palavra de ordem do Senhor é: se prepara. Mas para quê? Prepara a mala, porque você vai conquistar. Prepara que você vai conquistar. Olha para esse crente, vê se ele está com um olhar de conquista. Olha para ele. Oh glória. Fala-me assim: meu irmão. Fala com ele, fala, é profecia isso aqui. Fala com ele, fala com ela. Fala: meu irmão ou minha irmã. Fala com ele, fala: meu irmão. Você pode até entrar aqui com um olhar de fracassado, mas vai sair daqui com um sorriso de conquista. Para Deus não tem problema você chegar na igreja com um olhar de derrotado, fracassado, triste, cabisbaixo. Sabe por quê? Porque para Deus não é problema você chegar, para Deus é problema você sair. Ele está dizendo: sair, você não sai da forma que entrou. Por quê? Porque a palavra de ordem foi liberada, e quando a palavra é liberada, ela muda a circunstância de percurso. Deus está dizendo para alguém: a minha palavra foi liberada, 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 a minha palavra foi liberada. Eu estou sentindo Deus aqui, eu estou sentindo Deus aqui, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, eu estou sentindo, tem uma palavra de ordem de Deus aqui nessa noite.
Tem uma palavra de ordem de Deus aqui nessa noite. Oh glória, não se preocupa porque lá na tua casa Deus vai. Não se preocupa que lá no teu trabalho Deus vai. Não se preocupa, não tem aquela pessoa, aquele maldizente, aquele fofoqueiro, aquela fofoqueira que está falando de você. Não se preocupa porque Deus já liberou a palavra de ordem. Deus está dizendo, ei, Deus está dizendo para alguém aqui: prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Deus está dizendo para alguém aqui: vai ter mesa preparada, vai ter mesa preparada, vai ter mesa preparada, vai ter mesa preparada. Deus nunca vai matar aquele que te persegue. Deus nunca vai matar aquele que fala de você. Deus vai dar força a eles para que você seja honrado e ela vê a tua vitória. A palavra de ordem foi liberada. Deus tirou Abraão de dentro da tenda e falou: saia do conforto e vai. Você poderia estar no conforto da sua casa, mas quem foi lá te tirar e trazer para cá foi o Espírito Santo de Deus. Não, você não veio aqui porque você tinha que vir ao culto, porque você tinha que fechar o elo da campanha. Não, você está aqui porque foi o Espírito Santo de Deus que te guiou até aqui. Foi Ele que te trouxe até aqui. E se Ele te trouxe, também tem um propósito. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Olha para esse irmão que está do teu lado e fala assim: você está aqui para um propósito. Qual é melhor? Está dentro da tenda? Está dentro da tenda? Olha para cá. Qual é melhor? Está dentro da tenda ou sair debaixo de uma palavra profética? Está debaixo da palavra profética. Entenda isso. Deus está dizendo para alguém aqui: a minha palavra profética é a que prevalece. A minha palavra de ordem é que prevalece. Deus está dizendo para você aqui: enquanto você estiver dentro da tenda no conforto, você nunca vai vivenciar o sobrenatural dele. Quer ver o sobrenatural de Deus na tua vida? Saia de dentro da tenda, largue o conforto, deixe o conforto de lado. Oh glória, Deus está dizendo para alguém aqui: você abriu mão do conforto e Deus está falando com você. Oh glória a Deus, aleluia. Viver a minha palavra é muito melhor. Viver a minha palavra é muito melhor. Sai, Abraão, venha vivenciar a palavra. Oh glória. Entenda, Deus disse para Abraão: sai daí, rapaz. Por quê? Porque Deus está chamando Abraão para vivenciar algo diferente. Olha para esse crente que está do teu lado e fala assim: a sua história era uma. Fala assim: antes de Deus chegar. Para quando ele chegou, ele mudou a tua história. Abraão era vendedor de porte-ídolos. Ele vendia portes ídolos, ele vendia imagens de escultura. Entenda aqui, Deus falou bem assim: eu não quero você vendendo imagem para os outros adorar, eu quero você adorando. Mas pera aí, adorando a mim, Abraão. Aí Deus chama Abraão, leva ele para um local chamado local deserto, para mostrar para ele o que ele é na vida de Abraão. Porque Abraão sai do conforto e vai para um lugar deserto. É Deus falando para Abraão:
Você precisa, antes de conquistar algo para a sua vida, para a sua família, você precisa enfrentar o deserto da vida. Olha para esse crente que está do teu lado, missionária Luciana, e glória, Deus abençoa. Entenda que a Bíblia diz que ele sai para vivenciar o novo de Deus sobre ele, a palavra de ordem de Deus na vida dele. Mas o que é melhor para Abraão? É vivenciar algo novo. Aonde, Wellington? No deserto. Deus coloca Abraão para enfrentar o deserto da vida, as dificuldades da vida, as intempéries da vida. Mas você vai ver no texto bíblico, e eu já finalizo aqui, que Abraão prosperou. Olha só, Abraão enfrenta dificuldade, passa por dificuldade. Deus prospera a vida de Abraão. Mas entenda isso, Deus prosperou a vida dele? Meu pastor Gessi, Deus abençoe. Entenda que Deus prosperou a vida de Abraão. Aonde? No deserto. O deserto, Deus colocou ele lá para provar Abraão. Antes de você conquistar qualquer coisa na vida, Deus vai te colocar no deserto para te provar. Deus vai te colocar nas dificuldades da vida para te provar. Tá difícil? Adore a Deus. O vento está soprando, adore a Deus. Se coloque de pé. Se coloque de pé em nome de Jesus. Missionária Luciana, por favor, filha, vem cá. Em nome de Jesus. Oh, glória. Ela veio, irmão, olha, ó. É, aí, pastor, que benção. Olha.